À primeira vista, o Evangelho de Marcos parece o mais simples dos quatro. Mas quando você aprende a observá-lo com atenção, percebe que cada detalhe foi colocado ali para responder uma pergunta. Afinal, quem é Jesus? Marcos costuma ser o evangelho que muita gente escolhe para começar a leitura bíblica. Ele é o menor dos quatro, sua narrativa é rápida e os acontecimentos parecem se suceder sem pausa. Isso faz com que a leitura seja bastante agradável para quem ainda não tem o hábito de ler a Bíblia. Mas existe um risco. Com tudo acontecendo muito depressa, é fácil passar pelas páginas sem perceber o cuidado com que Marcos construiu sua narrativa. Uma boa leitura de Marcos não depende apenas de saber o que aconteceu. Ela depende de perceber por que Marcos decidiu contar essa história de forma como contou. Antes de abrir o primeiro capítulo, vale a pena conhecer um pouquinho do contexto. Muitos estudiosos entendem que Marcos escreveu seu evangelho durante um período em que a igreja enfrentava perseguições severas, possivelmente durante ou logo após o governo de Nero. Muitos cristãos viviam sob a ameaça constante de perder a própria vida por causa da fé. Nesse cenário, Marcos escreve um evangelho que apresenta Jesus como o Messias prometido, mas também como servo sofredor. Essa combinação é importante porque ela ajudava aqueles cristãos a entenderem que o sofrimento não significava que Deus havia perdido o controle. O próprio Senhor percorreu esse caminho antes deles. Talvez você espere encontrar um livro cheio de longos discursos de Jesus, como acontece em Mateus, por exemplo. Em Marcos, porém, a narrativa ocupa o centro da cena. Jesus está quase sempre em movimento. Ele ensina, atravessa cidades, cura enfermos, enfrenta oposição, chama discípulos e segue decidido em direção à cruz. Enquanto você lê, repare na quantidade de vezes em que Marcos usa palavras como imediatamente, logo ou de novo. Nem sempre essas expressões indicam apenas a passagem de tempo. Elas criam um senso de urgência. É como se Marcos estivesse conduzindo o leitor pela mão, dizendo: continue, ainda mais para ver. Essa é uma das marcas do seu estilo. Outro detalhe importante é que Marcos gosta de incluir pequenas informações que os outros evangelistas nem sempre registram. Às vezes, ele preserva palavras que Jesus pronunciou em aramaico. Em outras ocasiões, descreve gestos, olhares ou reações das pessoas. Esses detalhes dão uma sensação muito viva ao relato e ajudam muitos estudiosos a entender que Marcos escreveu a partir da memória de uma testemunha ocular, muito provavelmente refletindo as lembranças do apóstolo Pedro. E isso nos leva a uma observação curiosa. Pedro aparece bastante ao longo do evangelho, mas nunca como um herói perfeito. Marcos não esconde seus erros, sua impulsividade, nem sua dificuldade para compreender Jesus. O discípulo que anda sobre as águas, confessa que Jesus é o Cristo e o nega diante de uma criada é o mesmo homem. Isso nos lembra que a Bíblia não idealiza seus personagens. Ela mostra pessoas reais sendo transformadas pela graça de Deus. Enquanto acompanha a narrativa, procure responder uma pergunta que aparece o tempo todo, mesmo quando ninguém a faz em voz alta. Quem é Jesus? Essa é a grande questão de Marcos. Logo no primeiro versículo, Marcos já revela ao leitor aquilo que muitos personagens ainda irão descobrir ao longo da história. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós começamos sabendo quem é Jesus, mas veremos que quase ninguém ao redor dele compreende isso completamente. Os demônios o reconhecem, os discípulos demoram para entender, as multidões ficam admiradas com seus milagres, os líderes religiosos o rejeitam, cada grupo reage de uma maneira diferente e Marcos convida o leitor a acompanhar esse processo. Você também vai perceber algo que costuma chamar a atenção de quem lê esse evangelho pela primeira vez. Depois de realizar muitos milagres, Jesus frequentemente pede às pessoas que não contem a ninguém o que aconteceu. Quando os demônios o identificam como Filho de Deus, ele os manda ficar em silêncio. Depois da confissão de Pedro, Jesus também orienta os discípulos a não divulgarem sua identidade.
Isso pode parecer estranho à primeira vista. O motivo é que as pessoas esperavam um Messias muito diferente daquele que Deus havia prometido. Esperavam um libertador político, um rei que derrotaria Roma e restauraria imediatamente o reino de Israel. Jesus sabia que se permitisse que essa expectativa dominasse a narrativa, sua missão seria completamente mal compreendida. Por isso, Marcos apresenta aquilo que muitos estudiosos chamam de segredo messiânico. A verdadeira identidade de Jesus só pode ser entendida à luz da cruz e da ressurreição. Aliás, quando você chegar no capítulo 8, diminua um pouco o ritmo da leitura. Esse é um dos pontos de virada do Evangelho. Até ali, Marcos mostra principalmente quem Jesus é por meio de suas obras. A partir desse momento, Jesus começa a explicar com clareza o caminho que seguirá até Jerusalém. Pela primeira vez, ele anuncia sua morte aos discípulos. Pedro rejeita essa ideia. Os demais também não entendem. Logo em seguida, vem um dos chamados mais conhecidos de todo o Novo Testamento. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Perceba a ordem das coisas. Primeiro, Jesus fala sobre a própria cruz. Depois, convida seus discípulos a carregarem a deles. Marcos está mostrando que o discipulado segue o mesmo caminho percorrido pelo Mestre. Quem compreende Jesus também começa a compreender o que significa segui-lo. E se você está gostando do vídeo até aqui, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Outra dica que pode enriquecer bastante a sua leitura é observar como a teologia e a estrutura do Evangelho são moldadas pelas promessas do Antigo Testamento, sobretudo o livro de Isaías. O livro já começa citando Isaías. Depois, ao longo da narrativa, surgem vários ecos das promessas feitas aos profetas. Marcos apresenta Jesus como aquele que conduz um novo êxodo. Assim como Deus libertou Israel da escravidão do Egito, agora Jesus conduz seu povo para uma libertação muito maior, vencendo o pecado e restaurando a comunhão com Deus. Você não precisa identificar todas essas referências logo na primeira leitura. O importante é perceber que Marcos escreve supondo que a história de Jesus não começa em Belém. Ela faz parte de uma história muito maior. Também vale observar como os discípulos aprendem lentamente. Eles presenciam milagres extraordinários, ouvem os ensinamentos de Jesus e mesmo assim continuam confusos diversas vezes. Isso pode causar certa surpresa, mas Marcos faz isso de propósito. Ele quer que o leitor caminhe junto com eles. Aos poucos, nossa compreensão também vai amadurecendo até chegar à cruz e, finalmente, ao túmulo vazio. Talvez você termine o Evangelho pensando que esperava encontrar um Jesus diferente. Isso acontece porque Marcos nos conduz a abandonar muitas expectativas que costumamos criar sobre o Messias. Seu poder aparece, mas sempre acompanhado de humildade. Sua autoridade se manifesta por meio do serviço. Sua vitória passa pelo sofrimento. Sua coroação acontece na cruz antes de ser plenamente revelada na ressurreição. Quanto mais você lê Marcos, mais percebe que ele não foi escrito apenas para informar quem Jesus é. Ele foi escrito para conduzir o leitor até uma decisão. Depois de descobrir quem Cristo realmente é, resta responder se estamos dispostos a segui-lo pelo mesmo caminho. Por isso, leia Marcos com calma. Observe as repetições, os detalhes, as perguntas que aparecem ao longo da narrativa e a maneira como cada personagem reage diante de Jesus. Não tenha pressa de chegar ao último capítulo. Deixe que a própria história apresente Cristo diante dos seus olhos. E, acima de tudo, lembre-se que Marcos não escreveu apenas uma biografia de Jesus. Ele escreveu um convite ao discipulado. O mesmo Jesus que chamou pescadores às margens do Mar da Galileia continua chamando pessoas hoje. E compreender esse evangelho é dar os primeiros passos para conhecê-lo mais profundamente. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!